Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar aqui na TV Sim. E hoje nós estamos com duas convidadas para lá de especiais, coordenadoras do livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, Flávia Pressotti, Luciana Avelino. E é interessante que as duas são jornalistas, então nós vamos aqui com certeza ter uma aula de jornalismo, além de histórias maravilhosas, dos bastidores da construção desse livro, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E eu vou começar com a Flávia. Você me perdoa, Luciana, mas a Flávia, eu fiz o convite para ela coordenar o livro, né? Você só está depois, aqui por causa de mim. Sim, e ela que me trouxe, né? Mas depois eu tive o prazer de te conhecer e você veio, né, participar da coordenação do livro, hoje está junto com a gente na Editora Lisboa. Mas, Flávia, como que foi esse desafio de ser coordenadora de um livro pela primeira vez? Tinha sido coautora de um outro livro da nossa editora, A Revolução da Mente, e de repente se vê no final do ano coordenando um livro com várias mulheres, além das várias atribuições que você tem na sua carreira. Então, Renato, primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje no podcast Café para Despertar. Sensacional a sua iniciativa. Muito obrigada também pelo convite de participar do livro Vidas que Inspiram Histórias Reais. A experiência foi muito interessante, muito produtiva e muito desafiadora. Os bastidores não são fáceis, né? Quando você vê um livro pronto, você fala assim, ai, ficou pronto, mas ninguém sabe o que a gente passou por trás. Mas eu acredito que até pelo fato da gente ser jornalista, eu e a Lu, isso contribui muito até para facilitar a produção e assim, eu falo que assim, de 1 a 10, pelo menos uns 9 nós tiramos na etapa final. Mas o buscar a experiência ali, participar dessa experiência, e o convite foi muito bacana, porque eu tinha participado do Revolução da Mente, e quando você me convidou para poder participar do Vidas que Inspiram Histórias Reais, eu lembro direitinho que a gente tinha sentado num café ali no Belvedere, você falou comigo assim, Flávia, eu queria te fazer um convite para você coordenar um livro de comunicação. Eu falei, não faz sentido nenhum para mim coordenar um livro de comunicação. Até porque eu estou muito envolvida com o projeto do nosso podcast, o Histórias Reais, pessoal com 2 S, já convido quem estiver nos assistindo aí para entrar no Histórias Reais, com 2 S, estamos no Instagram, YouTube, podcast Apple, Deezer, Spotify. E aí, se eu puder trazer a Luciana Avelino, que também é jornalista e apresenta o podcast Histórias Reais, comigo para essa coordenação do livro. Aí o Renato falou, só isso? Tá certo, pode vir, pode trazer a Lu. Ele não conhecia a Lu, teve a oportunidade de conhecer a Lu na sequência, e no mesmo dia, né, Renato, eu já dei o nome do livro, não foi? Não aconteceu isso? Mesma data. E foi interessante porque, assim, é uma obra totalmente inovadora, né? Porque, como você mesmo disse, né? Veio de histórias do seu podcast, né? E aí eu virei e falei assim, caramba, nós vamos pegar ali histórias, né, de pessoas reais, né? Já, por si só, já é algo que impacta, porque, como os livros de autoajuda, né? A gente se inspira nas histórias das pessoas para poder, muitas das vezes, atalhar os caminhos na nossa jornada, né? Mas aí, histórias que já haviam sido contadas num podcast. Então, eu fui lá futicar no podcast, né, para ver as histórias. E uma história mais fantástica que a outra. E foi interessante porque ali já estavam as pessoas selecionadas para participar do livro, né? E a obra final, né, nós estamos aqui, um livro que é um dos que mais vendem na Editora Lisboa. Se você ainda não tem, faça o favor de adquirir a obra, porque você vai poder enxergar isso que a gente está falando, né? Um livro inspirador, transformador, e um livro que traz realmente histórias de pessoas reais que viveram desafios, venceram desafios e estão aí vivendo a vida, né, com esses resultados alcançados ao longo da sua jornada. E aí a ideia foi fantástica, né, Flávia? Nossa, o livro é só sucesso. Eu só vi seu olhinho brilhando, né? Na hora ele falou assim, nossa, é bom conversar com gente inteligente, porque você já trouxe o título? Eu falei, opa, tô me sentindo, né, Lu? Uai, gostou do título? Fiquei pensando, será? Eu nunca escrevi um livro, já dei a ideia do título, e você falou, nossa, eu gostei muito. Então não tem segredo. E até a concepção da capa, né? Até a concepção da capa, porque quando a capa veio, você ainda estava meio em dúvida, eu falei, nossa, mas é uma capa minimalista, mas que entrega o que vocês estão querendo dizer.
porque são histórias de um podcast, os microfones representam um podcast, né? Então ficou tudo perfeito. E aí veio a Luciana Avelino, né? No combo, né, do projeto, uma jornalista, e depois, quando eu fui conhecendo um pouco a história dela, eu vi que uma escritora voraz, né, com vários livros publicados em coautoria, em autoria própria também, e aí acaba que foi o casamento que eu trouxe perfeito, a Luciana, né? Agora você entendeu direitinho, né? Eu falei assim, não posso largar a Lu, né, para trás, uma escritora, igual você falou, né, e você me convidando para um livro, eu falei, sem a Lu não faço esse livro de jeito nenhum, tendo ou não podcast, a Lu tá junto. Não, e mais interessante, né, que na parte da curadoria dos textos, né, você já colocou tudo para a Luciana, né, falou, ó, curadoria de texto não quero nem saber, é com você, Lu, e a Lu foi lá, leu todos os textos cuidadosamente, também, deu viu, devolutivo, claro, mas estou falando das devolutivas, né, que ela foi dando para os coautores, então foi maravilhoso, né, e o bom da gente estar nesses bastidores de livro, né, é que a gente lê tudo antecipadamente, né, antes de ir para o público, a gente vê as histórias das pessoas, né, inclusive os originais, né, que depois acabam sendo editados e tal, mas a gente consegue enxergar um pouco mais aí de cada um que está participando do projeto com a gente. Isso é maravilhoso, né? É verdade. Mas e você, Lu? Você entrando de carona aí nesse projeto, né, convidada pela Lu e, em consequência, né, com a editora Lisboa, te convidando a participar desse projeto. Como que foi essa sensação de coordenar esse livro, vindo desse projeto que vocês dedicam tanta energia, que é o podcast de vocês, Histórias Reais com 2 S's, né? E como que foi viver isso, já que você tem tanta experiência na área da escrita, mas de repente se vê num projeto que até então você não esperava? Sim, foi assim, realizador é uma palavra muito minimalista para resumir a minha participação, né, efetiva na publicação desse livro. Mas, primeiramente, eu queria agradecer você por fazer parte da editora, com Vida que Inspiram Histórias Reais, e a Flávia por ter me convidado, né, dessa forma, né, quis me incluir, né, e eu sou muito grata, viu? Agora, esse projeto, né, como vocês falaram, surgiu de histórias que nós acompanhamos, né, ao longo do tempo, durante as entrevistas. Só que ele foi tanto sucesso, esse projeto, que as pessoas foram chegando e querendo fazer parte também. Então, ele cresceu, né? E durante o recebimento dos textos, como você falou, que eu e a Flávia ia lendo antecipadamente, a gente foi, assim, além daquele prazer, né, e um desafio para esse projeto, a gente se aproximou muito das pessoas, das histórias. É um tipo de trabalho muito ligado à emoção, porque a gente entra no universo pessoal dessas pessoas, tanto dos setores profissionais quanto nos setores afetivos, né? As pessoas, para quem não sabe, as coautoras que escreveram os seus próprios textos e nós, né, coordenamos as ideias, editamos e teve a revisão final da editora. Mas, assim, o mais interessante de tudo foi essa realização ao ver as histórias por trás das pessoas, porque normalmente a gente vê só as pessoas, e quando a gente entra nesse universo da história das pessoas, é como se, assim, um mundo abrisse de conhecimento, até de mais afeto, de mais cumplicidade, de mais respeito com a vida do outro. É muito interessante isso. Você pode ter ouvido falar da vida do Renato, mas lá em Revoluções da Mente, ele, né, explica, ele fala um pouco da vida. Então, ao ler, a leitura tem essa capacidade, né? Tem essa força que a gente entra dentro do universo da pessoa. Isso é muito bonito. Isso que a Lu está falando, Renato, de entrar dentro do universo, foi muito forte na produção desse livro, porque muitas autoras, elas começaram a ficar muito próximas da gente, pessoas que às vezes nem eram tão próximas, e se aproximar ao ponto de pedir conselho de qual parágrafo elas iriam colocar ali do pedaço da história da vida delas. Se aquilo ali realmente valeria a pena colocar, se não valeria. E a gente chorou, a gente riu, a gente se emocionou.
eu sou muito mais estratégica do que a Lu, muito menos emocional do que a Lu, e eu me vi várias vezes durante a produção abrindo a boca a chorar e rir das histórias das meninas que a gente estava coordenando. E muitas, assim, agradecendo muitíssimo por estar no projeto, porque mudou a vida delas. Mudou a vida, assim, por completo. Assim, casos de pessoas que, às vezes, estavam até um pouco afastadas dos filhos. E o filho, ao ler aquela história, aproximou da mãe um pouco mais. Esse ato de parar, refletir sobre a sua vida, né? E colocar ali no papel o seu passado, as suas emoções, por mais que seja uma teoria, mas ele é muito forte. E a gente revisita passagens, momentos que talvez estivessem adormecidos, e momentos tristes, momentos alegres, altos e baixos da vida. E essas pessoas, as coautoras, foram muito corajosas. Elas abriram mesmo o coração. E foi interessante, conversando com cada uma depois no lançamento, e perguntando, né, como é que foi escrever aí o seu capítulo, contar a sua história, porque muitas já tinham experiência de publicação na área técnica, científica, né, mas de falar de si, das suas próprias histórias, a maioria era a primeira oportunidade. E a palavra que a maioria delas falavam era que foi libertador. E a escrita, ele tem esse poder, né, de libertar as pessoas, de, às vezes, colocar até para fora aquilo que estava, às vezes, agarrado lá dentro, né? A pessoa, às vezes, guardando alguma coisa, né? E chega na hora de escrever e acaba Sabe o que eu achei fazendo... Achei muito interessante que teve coautoras que chegou para a gente e falou assim, por várias vezes eu pensei em desistir, mas como eu já tinha feito todo o compromisso com vocês, com a editora, com o podcast, com as coordenadoras, eu falei, eu não posso desistir. Eu falei, mas por que você pensou em desistir? Porque escrever sobre a minha essência está sendo muito dolorido. É um ato ato de coragem. Está sendo muito difícil. E aí eu acho que eu não vou dar conta de terminar. E aí voltava em mim, voltava na Lu, e falando assim, não, mas você vai dar conta. Então eu senti que assim mesmo, eu não sou psicóloga, nunca fiz terapia na vida, mas eu nunca fiz tanta terapia com algumas coautoras para poder sair alguns artigos, alguns capítulos. Foi muito legal, porque a gente teve essa troca, que foi uma troca emocional. E essa troca emocional acabou que, assim, mostrando para algumas, né, não são todas, mas para algumas que elas conseguiriam dar conta e deram, depois no dia do lançamento elas estavam agradecendo, ainda bem que você não deixou desistir. Isso é muito bonito de ver. Então, o projeto, para mim e para a Lu, e eu respondo por você também, Lu, ele é muito mais do que algo que saiu do podcast e virou comercial, não é isso? Muito maior. Ele é muito maior, ele não é só um efeito comercial de marketing, porque ele teve um marketing muito forte para o podcast. Quando eu falei para você, Renata, eu só topo se for um livro para o podcast, por eu ser da comunicação empresarial e estratégica, eu já estava pensando no marketing dele, no marketing para o podcast. E é forte, você viu o tanto que repercutiu, o tanto que a gente, né, saiu na mídia, o tanto que foi, que deu visibilidade para o podcast e não para de dar através dele. Inclusive a abertura de roda de conversa para mim e para a Lu, remunerado, em eventos. A gente, inclusive, vai participar, graças ao podcast, graças ao livro, de uma roda de conversa num evento grande, de uma imersão, de workshop de mulheres na CDL, onde a gente vai debater, o podcast vai estar lá, contando a história de mulheres empreendedoras em um evento para mulheres, no CDL, com 200 pessoas no próximo mês. Agora, eu percebo uma coisa, que mesmo que a princípio as coautoras tenham entrado nesse projeto com o propósito de deixar ali registrado o seu legado para a família, para a sociedade, para elas mesmas, ele foi um processo terapêutico intenso de verdade. Foi o que eu senti porque também. Não é fácil a gente falar da gente mesmo, né? E com verdade, com coração. Né? A gente pode ficar falando o que a gente faz, o que a gente acha que a gente é boa e tal, mas
sobre a vida mesmo da gente, os nossos feitos, as nossas emoções, isso não é fácil. Pra você ter uma ideia, você falou que eu tenho facilidade e tal. Eu fiz um texto de 25 mil caracteres e era 15 mil caracteres. E a Eu Flávia que teve que tive corrigir, teve que cortar. dificuldade. Eu falei, como que eu vou cortar uma parte da minha vida? Eu acho que tudo é importante e quem escreve é apegado à sua escrita. Quem que foi que teve que fazer esse trabalho? A Flávia, Aqui, sem dó e piedade. Sem dó. Eu Ela já morrendo mandou pra de mim, Renata. medo, Ela- morrendo de medo, porque a Flávia vai tirar, ela vai achar que nada é importante, mas no fim ela fez uma bela edição. Mas eu sempre falo isso. Eu falo, gente, vamos contar o número de caracteres, porque cortar é pior do que se você escrever a menos. Porque quando a gente corta, parece que está cortando um pedaço da gente, né? Um pedaço da nossa história. Na minha primeira experiência com um livro de coautoria, eu escrevi 62 mil caracteres. Para quantos que era? Era 12 mil na Nossa, época. Você foi E pior eu que lembro que a editora, quando eu mandei o texto, ele falou assim, é bom que você já tem um livro solo pronto. Mas aqui pra gente é só 12 mil caracteres. Eu falei, sério? Nossa, e aí? Como é que eu faço? Ele falou, não, agora você corta. E eu senti essa dor, né? A Lu E- sofreu, viu, Não, eu Renata? sofri muito. Ela Eu imagino, porque eu passei por eu isso. Ela sofri sofreu. com o que ia acontecer e eu fiquei Ela foi a em última a pânico, entregar. Eu porque tenho que a contar Flávia que ela é foi muito a prática. Isso. Eu falei, a Flávia, tipo assim, será Eu que não ela sofro com vai, isso. a essência, ela vai deixar a essência ou ela vai sair Mas eu tirando deixei a essência, tudo? eu te conheço. Claro e que eu você deixou a sabia essência. qual que era o propósito do livro. Trazer a essência, trazer histórias que inspiram, porque todo mundo que lê e nos dá o feedback, as pessoas que estão nos dando feedback, sempre vem com alguma coisa assim, nossa, sensacional, porque de cada coautor eu tirei alguma situação que eu vou levar para minha vida. Uma inspiração, um ensinamento. Exatamente, uma inspiração, um ensinamento, uma dica prática. Então, eu tinha essa linha editorial na minha cabeça. E conhecendo a minha colega aqui, se eu cortasse a essência do texto, ela ia chorar uma semana. Aí eu falei, nossa, Lu, que desafio. São 15 mil caracteres, você me chega com 25? E eu não tive muita opção também, porque o tempo já estava passando. Eu fui escrever meu texto depois de editar todos os 21 textos. O meu foi deixando. Parece que eu não estava com coragem, incrível. Eu não sei se era coragem, o que eu estava com medo, alguma coisa, mas eu fiquei deixando para depois, Ela procrastinou. depois. E eu ficava Sim. atrás dela. Cadê o seu? Imagina Por que a que o seu Flávia não atrás de aparece? alguém cobrando alguma coisa, você sabe. Sei bem, eu não Tô entendendo, por que que o seu não chega, Luciana? Tá faltando o seu, você vai atrasar o livro, você vai atrasar o livro. Flávia, calma, Foi um parto. vai chegar. Aí, no dia que chegou, Um já parto em faltando pouco palavras. tempo para mandar para revisão, tinha data, né, É. certinho ali. Ela me aparece com 25 mil caracteres e olha para mim e fala assim, você corta para mim? Porque eu não vou conseguir cortar. Mas segura a mão aí, viu, amiga? Por favor. Mas, Luciana, você fez a melhor coisa, sabe por quê? Quando nós conversamos, que eu fiz o convite para a Flávia para produzir o livro, a Flávia virou para mim e falou assim, eu só aceito se a Luciana Avelino vier coordenar comigo, porque nós somos um casamento perfeito. Exatamente. Ponto final. Eu falei, não, tudo bem, casamento perfeito, então tem que ir, não é? Sim. Então, assim, ela te conhece bem e o seu capítulo, ele representa muito ali da sua história, Nós tenho nos certeza. conhecemos bem, por isso que eu acho que o podcast dá muito certo, né? A gente se complementa, né, com as nossas diferenças, com as nossas qualidades. E a gente percebeu isso, que a vida de todo mundo, as pessoas têm aquele script que elas gostariam de ter vivido e todo mundo muda, né, esses caminhos e faz o melhor que pode. Isso ficou bem claro em todas as histórias. Não tem a história, a biografia melhor, a mais certa, a que tem mais sucesso. Todas são. E a gente teve um cuidado muito grande também, Renato, de pesquisar no mercado e fazer o convite para quem seria a nossa prefaciadora e nosso pós-faciador, dentro da linha editorial do veículo. E aí a gente tem que agradecer imensamente a Cris Guerra, que virou Cris Paz, né? Por ter aceitado ser prefaciadora. Foi muito interessante porque a Cris, ela é chamada o tempo inteiro, né, para prefaciar livros. E o não a gente já tinha.
E aí ela virou pra gente, né, Lu? Conta aí o que ela falou. Não tem como falar não para vocês. Por mais que eu esteja, né, lotada de trabalho, com 1000 compromissos, e eu já prometi para mim mesma que não vou escrever nenhum prefácio mais, mas o de vocês... Os de vocês eu vou fazer. Vai. Então, assim, a gente agradece muitíssimo a ela. E o Luiz Lamarck, que é uma referência também, né, em comportamento humano, em desenvolvimento humano, é um empresário, empreendedor, assim, sensacional, sou muito amiga dele. O Não eu já tinha também, até por conhecer o tanto de demanda que ele tem na vida dele. Eu falei, eu não sei se o Luiz vai aceitar participar de um livro, né, de coautoras ligado a um podcast. E ele foi assim, não, para você eu faço, para vocês eu faço. Então, assim, porque dia que eu tenho que entregar, só me manda alguns textos para eu ler. E a Cris também só me manda alguns textos para ler, para eu ler antes, porque eu quero entender onde que eu estou pondo a mão. A confiança eu já tenho em vocês, mas o que está vindo de histórias, né? Para dar um tom. E as histórias, né, Flávia? Intercalado. Elas ficaram, assim, muito versáteis. A linha de condução, de similaridade entre elas, não existe nada assim com regra, né? São pessoas, né, mulheres de segmentos diferentes, de formações diferentes, de culturas diferentes, de vivências diferentes, mas a essência é a superação. Eu achei que, sim, incrível como essas mulheres superaram momentos da vida dela, de tudo quanto é tipo de natureza, e elas são corajosas. Mas ficou uma leitura gostosa, né? Você pega o livro, vai lendo um capítulo, você não quer parar, você quer ler o próximo, você quer ler o próximo. Uma leitura muito suave, né? Suave. E o mais interessante, eu pelo menos, né, quando paro para poder ler um livro e vou me atendo aos detalhes, né? Eu entro naquela imersão, naquela imaginação, sinto ali, né, o cheiro da comida, né, o cheiro dos ambientes, né, consigo realmente interagir bastante com a leitura, eu acho que e esse tipo isso de é muito livro legal. Que é feito por capítulos, por histórias diferentes, é um livro realmente mais fácil de ler, que fica mais leve, você não precisa, né, saber do que aconteceu antes. Realmente é a leitura. Você pode começar por qualquer capítulo, Sim, né? Exato. E a gente não quis priorizar também, fazer, na verdade, por segmento, porque a gente poderia ter feito por segmento, porque o podcast Histórias Reais já passou e vem passando pessoas do segmento de saúde, pessoas do segmento de cultura, pessoas do segmento de engenharia. Então, a gente poderia ter segmentado, né? Pensado assim, vamos segmentar? Mas não era o objetivo era dar voz às pessoas que têm histórias para contar, que a gente entendia que podia inspirar de alguma forma, por algum motivo, e que ela ia se sentir bem colocando a história dela ali, fazendo um movimento com aquela situação. E aí, se você me perguntar assim, mas por que só mulheres, né? Porque é um livro coordenado por mulheres e só mulheres, não começou a ideia com só mulheres. Foi algo que Deus foi encaminhando para ser só mulheres. A gente abriu o podcast, pesquisamos os nomes que a gente achava que tinha mais a ver de estar no livro, fizemos convite para alguns homens e eles recusaram. Não estou no meu momento, não sei escrever, não gosto de escrever. Aconteceu. A coisa foi tomando um rumo muito natural. E isso foi muito bacana, porque aí no final eu falei assim, gente, então é para ser um de mulheres. Né? São 22 coautoras mulheres, coordenado por 2 jornalistas mulheres, de um podcast que tem a coordenação de 2 mulheres também. Então, assim, eu acho que fez sentido por ser o primeiro, mas não quer dizer que o segundo, né, a segunda edição vai ser só mulheres, né? A proposta é a mesma. Né? Eu sempre falo, quando finalizam os livros na editora, né, que eu falo que, de alguma maneira, Deus foi determinando alguns fatores, né, para que aquele livro saísse daquela forma, né? E quando você pega o livro, hoje nós estamos aqui, com Vidas que Inspiram Histórias Reais, é um livro não só gostoso de ler, mas um livro perfeito na sua essência, né? Que você pega e, nossa, que gostoso, né? Que bom que existe esse livro, né? E que bom que a Editora Lisboa que pôde proporcionar aos leitores a oportunidade de construir um livro desse.
E uma coisa que foi muito interessante, Flávia e Luciana, eu não falei ainda para vocês, até porque depois do lançamento foi tanta coisa que aconteceu, né? O lançamento logo no finalzinho do ano e depois muitas coisas. Mas um dos propósitos, né, quando eu criei a editora, porque a editora ela não foi criada para ser uma editora publicar livros igual ela é hoje, né? Quando eu criei a editora era para publicar os meus livros, porque eu estava insatisfeito com o mercado. Então eu criei uma estrutura para publicar, eu sou autor e coautor, eu tenho hoje 20 livros de coautoria publicados, tenho 3 livros, o quarto está saindo agora, no mês que vem, e na ideia era publicar para mim, né? Montar uma estrutura pequena, tranquila e dar voz e vazão para os meus livros. Mas aí uma amiga virou e falou, eu tenho uma pessoa que quer não publicar, você não publica para ela não? Tá tudo pronto aqui, publico. Publiquei dessa amiga, foi o maior sucesso, e aí o outro, eu quero também. E aí várias pessoas começaram a publicar. E daí surgiu a editora aberta para o público, né, como ela é hoje, né, surgiu um negócio, né, porque eu nunca tinha pensado em ser dono de uma editora. Então, até nisso Deus encaminhou, né, para que acontecesse. Mas um dos propósitos da editora, dentro desse processo todo, aí eu coloquei algumas premissas como base. A primeira delas é que para a pessoa poder escrever, ela teria que ter um acesso facilitado, porque escrever livro no Brasil ainda é algo caro, ainda é algo burocrático e difícil, né? Então, eu lembro quando eu publiquei um livro em coautoria com o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, nós fomos gravar um podcast em Brasília, e ele virou para mim e falou o seguinte, olha, você criou Minha Casa Minha Vida dos livros, porque hoje qualquer pessoa que trabalha, que tem um mínimo de condição, consegue participar de um livro de coautoria na sua editora. E eu tô falando, ele falando, né, para mim, eu tô falando porque eu conheço outras editoras e conheço o trabalho de outras editoras, né? E aquilo para mim falei, caramba, bom, cheguei na primeira premissa, né, de facilitar esse acesso. E a segunda premissa era que a editora servisse de alguma forma como um propósito para ajudar na evolução das pessoas, para ajudar na cura das pessoas, né? Para ajudar de certa forma as pessoas. E quando a gente vê pessoas que às vezes não davam, não tinham muita firmeza em escrever, às vezes permeadas por crenças limitantes, às vezes se subjulgando de alguma forma, ou se julgando como incapaz, ou como insuficiente, ou como não consegue, ou não é para ela, e a gente acaba desconstruindo isso na mente das pessoas, e depois do livro publicado elas vêm e agradecem, e acabam sendo picadas pela mosca da escrita, a gente vê que, pô, valeu a pena. Nós fomos surpreendidas com isso, né, Flávia? Sim, muito legal, das né? pessoas. Então, assim, esse livro, Vidas que Inspiram Histórias Reais, eu vi muito isso. Conversando com cada autora marinheira de primeira viagem, fala, nossa, eu pensei que não ia consegui e eu consegui. Eu pensei que não ia dar certo e não deu certo. Até uma última coautora que entrou por último, não vou citar o nome dela, porque eu não conversei com ela antes, mas ela entrou por último. Chegou uma semana antes de entregar os textos, ela virou, não vou conseguir, não vou entregar, e a Flávia me ligando, e eu estava em Portugal, e aí eu virei para ela, liguei para ela, falei, fique em paz, fica tranquilo, entregue seu texto, vai dar tudo certo, e não se preocupa. Hoje é uma das pessoas que está aí, animadas em prosseguir trabalhando na área da escrita, né? Então, assim, de certa maneira, a editora e vocês, como coordenadoras, proporcionaram isso para as pessoas. Como é para vocês sentir isso, viver essa experiência? Isso é um presente. Justamente essa questão de a gente poder ter proporcionado algo para essas mulheres e com essa essência, com elas poderem trazer os valores, passar isso através da escrita, eu digo que é um presente que Deus nos deu, que a Editora Lisboa nos abriu essas portas. E eu falo assim, eu fui iluminada aquela hora que eu falei assim, Renato, só entra se for pelo podcast. Né? Eu pensei inicialmente no marketing, sim. Vou ser sincera, na hora que eu
falei para você, falei, nossa, que marketing sensacional. Eu não pensei no que poderia virar. E nem a terapia que ia ser, o tanto que o resultado final desse livro ele pode influenciar outras pessoas. Esse livro pode virar estudo de debate de cases de casos em casas de repouso, em casas em vários locais, né, de estudo mesmo. Às vezes a pessoa está ali precisando desenvolver espiritualmente, emocionalmente, e aí se um mentor pega um livro desse e traz as histórias e lê as histórias dentro de, às vezes, uma sessão coletiva de terapia, hoje eu enxergo dessa forma. A gente está dando um outro presente para outras pessoas. Então foi incrível, né, Lu? Eu vejo que inicialmente, óbvio, a gente pensou que fosse um trabalho, né, um desafio, ser coordenadora, né? Eu que já fui editora de muitas revistas, né, de revista, de jornal, eu já peguei texto de outras pessoas, editei, mas eram textos de notícias, não eram muito textos que foram assinados por pessoas. Então, foi um trabalho muito diferente, muito especial, trouxe, assim, uma realização, eu falo essa palavra, trouxe uma realização para mim, como jornalista, como escritora, né, como profissional, e também a oportunidade de ter minha história aqui. Eu nunca tinha pensado, nunca, de escrever minha vida, de registrar, porque a gente sempre fala, a vida da gente é tão comum, né? E é comum. Mas, de uma certa forma, essa minha vida comum se tornou um pouco especial quando ela foi registrada, né? Se tornou mais especial, né? Que a vida de todo mundo é especial. Mas a gente sente algo diferente quando você vê ali. Eu, quando li pela primeira vez, isso eu não contei para a Flávia, o meu capítulo que eu fui ler, eu chorei, mas chorei muito. Porque eu acho que talvez ali que eu absorvi o que eu tinha escrito. Porque na hora você está escrevendo, você fica preocupado, não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Mas no resultado final, quando eu peguei, me deu uma sensação de choro, O de meu, emoção. ao contrário de você, Uhum. por eu ter sido, vamos dizer assim, a cabeça inicial do projeto, eu senti a necessidade de fazer um texto, não sei se você percebeu isso, Renato, um texto de abertura, um pouco diferente. Então, teve gente que falou assim, Flávia, mas cadê sua história? Cadê a história da Flávia mesmo? Foi proposital. Foi para mostrar para todas ali que nada a gente faz sozinho nesse mundo. Existe um trabalho colaborativo, existe o desafio de você aceitar aquele convite, de tomar coragem, de estar aceitando um convite que elas também tiveram que aceitar e participar daquilo. E que só estávamos todas ali porque alguém abraçou essa ideia. E como eu sou muito de missão dada, missão cumprida, e tenho um perfil muito de realizar, se eu pego algo para fazer, ele vai ter que acontecer, ele tem que acontecer da melhor forma possível, a Lu sabe disso, você sabe disso, não é segredo para ninguém como que eu trabalho. Então eu falei, deixa eu colocar isso no texto, apesar de trazer algumas pinceladas, sim, da minha vida, mas até porque o Vidas que Inspiram Histórias Reais, ele era o terceiro livro meu em 6 meses. Para quem não tinha nenhum, virou 3 em 6 meses. Deixa eu contar essa história. É o seguinte, primeiro veio a professora Edila Thaís, que é coordenadora do Revolução da Mente, sabendo da minha história com a comunicação, ela estava coordenando um livro pela Editora Lisboa, que é o Revolução da Mente, faltando 1 mês para entregar tudo, ela me convidou, 15 dias. 15 dias, ela me deu 15 dias, não foram nem 30 dias. Ela viu a possibilidade de eu entrar como coautora, porque ela sentiu falta exatamente do meu conteúdo de gestão de crise, imagem e reputação. Para quem não sabe, eu sou jornalista, tenho a Presote Comunicação, que é uma empresa de comunicação corporativa, personalizada, um trabalho estratégico de assessoria de imprensa, gestão de crise, imagem, reputação. Sou gestora de crise, imagem e reputação. E ela, sabendo disso, ela falou, Flávia, está faltando a parte da comunicação assertiva aqui, eu estou te vendo dentro desse livro.
Eu falei, eu nunca escrevi um livro com 15 dias, mas só que eu escrevi com 3 horas. E entreguei em 3 horas, de madrugada. Eu acordei 3 da manhã e 3 horas depois o capítulo estava prontinho, sem revisão, sem nada. Eu mandei e não cortei nada, e não precisou cortar, porque eu sou prática também. Se é 15 mil caracteres, vão 15. Vão 15.1, então esse cuidado eu tenho, não sou a Luciana, não. Então vou facilitar a vida do povo da frente. Eu sempre quero mais, eu não sei. fico satisfeita com Aí, aquela quantidade. O que aconteceu? Na sequência, uma semana depois, uma outra editora, uma pessoa não me conhecia, leu um artigo meu na revista de imprensa nacional e internacional, da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, e aí me convidou para eu poder prefaciar, veio depois, para eu escrever a minha história. É um livro de mulheres também, só mulheres, tipo Vidas que Inspiram Histórias Reais. E eu falei, ok, 7 dias, para quem escreveu em 3 horas, ok, eu vou escrever. Só que eu peguei um domingo e quando eu fui escrever neste livro a minha história, eu confesso para vocês que eu gastei um domingo inteiro. Eu tive mais dificuldade. Olha que eu escrevo rápido, eu sou rápida com o escrever, não tem problema com isso. E demorou. E eu falei, o que eu vou trazer? E eu tinha que revisitar a minha infância, revisitar a minha adolescência, quais situações eu ia colocar ali naquela leitura que poderiam impactar alguém ou não. E aí, né, um trabalho bem emocional ali. E ele está registrado nesse livro, que a editora não conseguiu, na época, entregar no tempo que era para ser entregue antes do Vidas que Inspiram, e acabou que vai ser lançado agora em março. Já tem data, né, Lúcia? Está até convidada, Sim. né? E é neste livro que está a minha história, que alguém sentiu falta no Vidas que Inspiram. Então, o pessoal vai ter que comprar o livro para saber a minha história. Já estou vendendo, viu, gente? Então, assim, o Vidas que Inspiram Histórias Reais, eu não trouxe os detalhes que as pessoas, às vezes, sentiram falta, porque eu senti a necessidade de fazer aquela introdução. Não, e ficou perfeita, né? Agora, o lançamento, o dia do lançamento. De repente, a gente chega no Hotel Ronaldo Fraga, sobe as escadas e lá em cima, tudo preparado para receber as 22 coautoras, os espaços reservados, os displays para a venda dos livros, todos com dispostos. QR Code. Como que foi essa organização e como que vocês, na hora que vocês chegaram lá, qual que foi o sentimento? O que vocês guardaram que podem contar para a gente aqui? Eu acho que parte da organização foi da nossa própria experiência também de vida, participando de outros lançamentos e também lançando os nossos próprios livros, né? E trabalhos, né, com clientes que a gente está muito acostumado a fazer. Então a gente sabe o que seria interessante para cada coautor ter ali à sua disposição, né? O seu espaço mais delimitado, um ambiente mais leve, uma colaboração de todos e um local também que remetesse um pouco de histórias, né? E o local escolhido, que foi, eu acho que muito feliz, né? O Grande Hotel Ronaldo Fraga, da Ivana, ela nos proporcionou temos que agradecer tudo isso, também, né? Ela fez esforços, né? Para poder realizar esse lançamento, porque é muito específico. Pensa, 22 coautoras, um lançamento normalmente já é meio tumultuado, você já tem que tomar, né, várias medidas e tudo. Agora imagina 22 coautoras, mulheres, e assim, quando eu cheguei, eu falei, gente, deve estar acontecendo outra coisa também lá, que eu não lembro se no andar, né, no primeiro andar teria alguma coisa. Eu falei assim, eu cheguei um pouquinho depois, só nesse dia, sabe? Assim, cheguei um pouquinho assim depois do horário, a coisa já estava acontecendo, mas estava começando a acontecer. E assim, muitas pessoas, e foi assim o dia inteiro, foi assim super lançamento, um super lançamento. Só eu, nesse dia, foram 150 exemplares. Eu vendi todos também, todos que eu Então, comprei. assim, não, foi muito especial. Foi muito especial, muito mesmo. Eu vejo o seguinte, a questão da organização. Quando você entra num projeto e que você está à frente desse projeto, que é o meu caso da Lu,
Não dá para entregar mais ou menos. Até porque o nível das pessoas que estão ali, existe uma credibilidade do meu nome, nome da Lu, existe o podcast que tem que manter a sua credibilidade. Então não dá para ser uma entrega mais ou menos. Ou ela é bem feita, ou ela é bem feita. Então, a gente não tinha recursos financeiros para fazer. Então, nós tivemos que fazer com o que a gente tinha. E o que a gente tinha era a boa vontade. E quando você tem boa vontade, colaboração, tudo acontece. Os bastidores ali, para você chegar e encontrar do jeitinho que você viu lá, Renato, display, todos os lugares já separadinhos, com o display de cada uma, com os livros contados, selecionados de cada uma, da listinha que eu te pedi, tomou muito tempo, meu e da Lu. Nós pegamos o dia anterior, a tarde inteira do dia anterior, pedimos autorização para a Ivana para ceder pessoalmente, não delegamos. Na hora que nós vimos que o negócio era pesado pra caramba colocar aquele tanto de livros lá em cima que nós subimos, a gente saiu ligando, mandando mensagem para as mais colaborativas do grupo e elas apareceram lá para nos ajudar. Tô indo, pode deixar a conta comigo que eu tô chegando aí. Chegaram com a ajuda masculina. Olha a força da comunicação, da colaboração e do empenho de todas e como que estavam todas preocupadas que saísse bem feito. Falei, estamos passando aperto aqui para colocar tudo no lugar. Quem pode vir? Não foi isso, Lu? Cristiane, Cris Nobre apareceu, Simone Arce, na hora. E todas subindo com o livro, todas ajudando a pensar na estrutura de onde que a gente ia colocar fulano, ciclano. E vamos ser sinceros, né? Deu trabalho. Não foi pouco, não. Foi muito trabalho. E a nossa questão de responsabilidade era muito grande, né? A gente queria entregar algo realmente profissional. E foi entregue. Tinha vindo gente estava vindo coautoras que eu sabia que estava pegando o carro em Juiz de Fora, aparecendo lá só para nos dar um abraço. Não tinha um convidado dela ali, só para receber os livros ali, para tirar uma foto e voltar na sequência. Pessoa renomada em Juiz de Fora. E aí você fala assim, você vai deixar de qualquer jeito? Você não pode deixar de qualquer jeito. Então, todas que estão ali, são todas que estão dentro das coautoras, são todas muito especiais. Então, é um carinho nosso com elas. Se elas acreditaram em mim e na Lu, nesse projeto, tinha que acreditar até o final. E muitas agradeceram por tudo. Não só o escrever, mas ter aquele lançamento, porque foi um show o lançamento. Convenhamos. Foi um show e aumentou o nível, né, da editora, que agora tem que fazer no mínimo o que vocês fizeram. Ou igual ou mais alto que vocês fizeram. Em termos de divulgação na mídia, nós tivemos muita divulgação em veículos, aí, jornal, revista, mídia digital. Então, assim, ele foi muito propagado, foi muito divulgado. E eu digo o seguinte, na sequência, para você ter ideia, tem pessoas que foram lá nos prestigiar e que era também coordenadora de livro e que ia lançar no mês seguinte. Então, assim, ela pegou ideias, ela contou, ela pediu ideia, pediu pra gente, onde vocês fizeram aquele QR Code? Pode passar o contato de quem fez? Onde vocês compraram aquela plaquinha? Então, o podcast, R$100, o livro Vidas que Inspiram R$100, a Lu e a Flávia, acabaram que a gente serviu para poder ajudar também outras coordenadoras que vieram na sequência a fazer um lançamento mais impactante, de alto nível. Mas é legal que é o inspirar na prática, né? Inspirando na prática, né? E foi isso, eu digo assim, foram horas e horas dedicadas a mais do que eu tinha planejado, isso eu confesso, eu planejei, quando eu aceitei o convite, quando eu comecei a pensar, eu planejei algumas horas, dentro de toda a minha rotina, né, de empresária da comunicação, de vice-presidente do Conselho de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Minas, mãe, né, motociclista. Então, eu falei, como é que eu vou fazer para colocar uma coordenação de um livro dentro deste tempo? O tempo extrapolou, mas foi prazeroso. E a gente fez questão de nós mesmas fazermos. A gente estava lá, né? A gente não delegou para ninguém. Então, isso a gente fez com prazer, com alegria, com amor e deu tudo certo. Está registrado nos stories, né, amiga? Sim. A gente lá pingando suor, fazendo acontecer, uma missão dada é missão cumprida. Tinha que sair, e tinha que sair naquele nível, porque menos do que aquilo eu não aceitaria.
Mas o livro, ele ficou lindo, é um sucesso, muito comentado. O ânimo das coautoras ainda é elevadíssimo, né? Toda semana pedem mais livros, pedem mais orientações aonde o livro está. E diga-se de passagem, você que está nos assistindo aí agora, né? Você vai adquirir o livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, você encontra o livro nos marketplaces, Amazon, Americanas, Submarino, Estante Virtual, site da Editora Lisboa. Você encontra também em mais de 150 livrarias, não vou citar todas aqui porque eu não lembro, mas é só você chegar, né, nos vendedores das livrarias, pedir para consultar no catálogo, que vai estar lá o livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, para que você possa ter aí acesso a esse livro que é maravilhoso, como vocês estão ouvindo aqui, como vocês estão vendo aqui, inspirador. Realmente histórias de pessoas que viveram vários desafios ao longo da vida, superaram e hoje podem contar como que foi e acaba inspirando para que você possa ter um atalho na sua vida. Está passando por alguma coisa semelhante? Opa, lê uma história dessa, ela te inspira e você vai encontrar a saída, a solução para aquilo que você está passando. Fica aí a dica para vocês. Agora, meninas, estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo aqui. Passa rápido, né? Muito gostoso, passa rápido. Eu, por mim, ficaria horas, né? Isso porque a gente ficou só falando de livro, né? Do livro Vidas que Inspiram. Não falamos ainda dos currículos de vocês, da trajetória, da carreira, que aí tem mais outro arcabouço de histórias, né? Mas vai ficar para outra oportunidade. Mas eu quero aqui pedir para que vocês possam deixar aí uma mensagem final, deixar uma mensagem para as coautoras, que muitas delas vão assistir esse episódio e vão poder conhecer um pouquinho de como que foi esses bastidores, né? Porque cada uma viveu o seu bastidor, né? Mas o bastidor geral da construção dessa obra elas vão conhecer agora, na hora que elas assistirem esse episódio. Deixem uma mensagem aí para elas e para aquelas pessoas também que querem ter um contato com vocês ou querem saber sobre outros projetos, ou às vezes até entrar numa lista de espera, né, para o volume 2, quem sabe. Aí já então... é a 3, né? Porque o 2 já tá fechado. Já está fechado. Ai, meu Deus. E é isso, eu né? gostaria de agradecer, né? Nós gostaríamos de agradecer, eu acredito sim que a Flávia, a confiança, né, de todas essas coautoras no trabalho da gente, né, nessa realização que foi ser a coordenadoras do Histórias Reais. Elas confiaram mesmo, elas sabiam que elas podiam confiar, e eu acho que o processo todo foi muito bonito. Então, em primeiro lugar, esse agradecimento. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas, elas podem sim deixar registrado as suas histórias e devem deixar registrados. Não por vaidade, por nada, porque realmente é um exercício terapêutico, é uma terapia, nossa, muito valiosa e que todo mundo poderia tentar se dar a esse luxo. Isso mesmo, eu também quero agradecer de coração imensamente a cada uma de vocês, coautoras do livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, por ter acreditado neste projeto que transforma vidas. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. O espírito colaborativo do grupo é algo que nos motivou muito a mostrar, a seguir para o mundo que é possível sim se juntar e fazer algo como Vidas que Inspiram Histórias Reais. Então, assim, é gratidão. Não tem outra palavra a não ser agradecê-las muito de coração, porque vocês apostaram. E que bom que vocês apostaram, não é, Lu? Sim. Muito bacana, gente. E eu lembrei de uma coisa. Né? E onde, só antes de você terminar aí, já que o tempo está terminando, quem quiser fazer contato comigo, com a Lu, o nosso Instagram do podcast é o Histórias Reais, com 2 S's. O meu pessoal é o Flávia_Presotti, o da Lu, né? Pode falar, Lu? Lu Avelino Oficial. E aí, pessoal, é só fazer contato com a gente, chama a gente lá em box. Se a história de você, se a sua história couber dentro do nosso podcast, ela vai ser avaliada dentro da linha editorial.
nossa, e quem sabe você também não pode estar, né, no próximo livro do Vidas que Inspiram Histórias Reais, do podcast Histórias Reais. Mas antes da gente encerrar, eu lembrei aqui agora, se fosse na escrita, a gente colocaria em tempo, né? E aí voltaria e falaria sobre aquilo que eu lembrei aqui agora. Vidas que Inspiram Histórias Reais vai estar em Barcelona, na Espanha, dia 23 de abril, festa de São Jordi, no stand da Editora Lisboa, lá em São Jordi. Uau! E vamos estar lá também na livraria Documenta, no dia 22 de abril, lançando o livro Vidas que Inspiram Histórias Reais em terras catalãs. Então, para que vocês possam se deliciar aí também com essa internacionalização das histórias que vocês ajudaram a construir nesse livro, né, Muito meninas? obrigada, Renato. Bacana, Bacana, bom saber. Excelente alegria, notícia, né? Alegria total. E aí, aproveitando seu gancho, já que vai estar lá, vende bastante para a gente virar best-seller, porque o nosso Estamos a próximo caminho. passo é... Gente, ajuda aí, já vai comprando, compra muitos, né, Lu? Estamos a caminho Porque, de ó, ser best-seller. Best-seller. O caminho é esse. A gente está em busca desse selo. É isso aí. E você que está nos assistindo, pode ajudar, né, nessa campanha, compartilhando esse episódio, compartilhando o livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, que eu tenho certeza que esse livro daqui a pouco vai aí se tornar um best-seller, vai se tornar um livro aí de cabeceira para as pessoas que precisam daquele empurrão na vida, precisam de enxergar uma luz no fim do túnel. Às vezes está muito difícil, a pessoa está enrustida ali de crenças limitantes que impedem ela de alcançar aquilo que elas querem alcançar na vida. Tenho certeza que aqui tem várias histórias inspiradoras que vão ajudar você a se encontrar na vida e alcançar os seus sonhos. Luciana Avelino, gratidão, obrigado por ter aceitado esse desafio. Acredito que quando a Flávia te falou Editora Lisboa, você, quê? Aonde? Como? Não sei, né? E obrigado pela confiança, né? A gente entregou o nosso melhor na produção desse livro e a gente está também em processo de evolução. A editora tem apenas 2 anos, estamos aí numa crescente, né? E que bom que vocês confiaram uma obra desse tamanho, né? Com pessoas de tão alto calibre, né, publicarem com a gente na editora. Nossa eterna gratidão. Flávia Pressotti, eu não poderia esperar menos, né? Obrigada, Renato. Porque quando eu fiz o convite, né, inclusive você tinha participado do livro A Revolução da Mente, eu tive a oportunidade de ler sua história, ler o seu currículo, conversar com algumas pessoas, e aí eu simplesmente saí, eu estava em Lafayette, né? E vim participar de uma reunião, vim para a reunião só com você, depois voltei para Lafayette. Naquele dia eu não estava em Belo Horizonte com mais frequência, igual eu estou agora, mas eu vim porque eu sabia que valeria a pena, que era uma pessoa que tinha o perfil, tinha o know-how, e que entregaria nada menos do que uma obra sensacional, e que seria talvez o divisor de águas aí da Editora Lisboa, e está sendo, né? É um livro que não só merece o best-seller quanto antes, né? Mas é um livro que cada um deve ter em casa, porque realmente é um livro inspirador, e eu falo que se existe, né, a mão de Deus em algum lugar, com certeza ela está aqui nessa obra. E as pessoas que participaram realmente tiveram uma felicidade de entregar as histórias da forma como entregaram, que fez, né, esse livro ser muito diferenciado. Então, a nossa eterna gratidão a vocês, né, por terem aceitado participar dessa obra, por continuar esse trabalho, porque fazer um livro é fácil, né? Agora, manter o livro, né, no processo de vendas, manter o livro com visibilidade, manter as pessoas aquecidas dentro de um propósito, né, para alcançar, é o mais difícil, né? E a gente tem continuado esse trabalho. Não é tão fácil fazer um livro, né? Mas ele tem os seus desafios, mas concordo com o que você falou. Realmente, o manter ele aquecido é mais complicado, mais desafiador. É isso aí. E fica a nossa gratidão. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? Café para Despertar fica por aqui. Voltamos em breve com um novo episódio sensacional para você. Mais uma obra da Editora Lisboa que eu tenho certeza que vai fazer você rever a vida.
Um abraço. Tchau.